Nós abrimos a palavra de Deus, nós sabemos e temos a certeza que essa palavra é viva, e por ela ser viva, ela vai falar diretamente aos nossos corações, e vai ministrar em nós o agir, o querer, o efetuar da presença do Senhor sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto muito conhecido, e uma das características de Paulo, por incrível que pareça, eu estou sempre falando de Paulo, né, gente? Mas uma das características, quando você observa o ministério do apóstolo Paulo, eu não sei onde que eu falei isso, acho que foi na sexta que eu falei a respeito disso, mas uma das características do apóstolo Paulo sempre foi confrontar as igrejas em ações e atitudes nas quais não estavam coerentes à vontade, à orientação daquilo que era correto diante dos olhos de Deus. Essa igreja de Coríntios aqui, ela não é diferente. Quando Paulo está fazendo essa menção desse capítulo que nós lemos aqui do versículo 1 ao 9, nós estamos vendo que dentro desse contexto, Paulo está fazendo uma expressão de crentes adultos que nunca cresceram em Cristo. Ele está falando de uma igreja que, por mais que foi alimentada, por mais que foi instruída, por mais que ela teve discipulado, escola de líderes, por mais que ela teve alguém, um mentor, que mentorou a vida da pessoa, que trouxe para ela um conhecimento bíblico, essa igreja ainda continuava sendo uma igreja menina, sendo uma igreja pequena, sendo uma igreja não pequena em número de pessoas, porque não existe igreja pequena para Jesus, existe um rebanho determinado para cada povo, amém? Então, Deus determina um rebanho para cada povo, para cada pastor, para cada liderança. Então, não existe igreja pequena, existe aquela que Deus liberou para cada um tomar conta e fazer com que o propósito seja cumprido, principalmente diante da presença de Deus. O mais importante dentro disso aqui, desse contexto, é que quando nós olhamos para Paulo, não só a igreja de Coríntios, mas outras igrejas foram exortadas acerca disso. Exortadas acerca do posicionamento, exortadas acerca de como essas pessoas estavam vivendo a sua vida cristã, levando a sua vida cristã no dia a dia, dentro da sua conduta, daquilo que nós observamos. Mas para que a gente trate desse assunto de uma forma muito clara, porque o mais importante nessa noite é que nós saiamos daqui entendendo as verdades que foram imputadas através daquilo que o apóstolo Paulo fez de uma forma clara e que você possa nunca esquecer. Eu gostaria que a Silvana projetasse a imagem verde, porque nós vamos localizar essa imagem nessa noite. Todos aqui conhecem essa imagem que está sendo projetada? Quem conhece, levanta a mão. Tem gente que não conhece? Quem não conhece, levante a mão. Para eu saber. Quem não conhece essa imagem? Ó, tem pessoas que não conhecem essa imagem. Quem é esse personagem? Quem é esse personagem? Quem é esse personagem? Esse personagem é Peter Pan. Ele é um garoto que vive numa terra chamada Terra do Nunca e que tem uma fadinha como a sua amiga e que muitos dizem, no contexto da história, que no final essa fadinha era o amor da vida dele. Não é isso? Algumas pessoas dizem isso. É isso? Os teens lá estão correspondendo no que está sendo falado. Peter Pan, diga assim comigo, Peter Pan, ele vive em uma floresta chamada Terra do Nunca. Peter Pan é acompanhado por uma fadinha mágica. Peter Pan vive na Terra do Nunca. Porque lá, na Terra do Nunca, ele não precisa crescer. Ele pode continuar sendo criança sempre. E quando nós olhamos esse versículo de Paulo, dizendo a respeito da igreja de Coríntio, ele diz assim: não pude falar a vocês como pessoas espirituais, mas eu estou falando a você como crianças, como pessoas naturais, crianças ainda que necessitam dos rudimentos básicos da fé, crianças que não são capazes de comer um alimento sólido,
mas tem que ficar bebendo um alimento líquido, porque o sólido ainda vocês não conseguem mastigar, vocês não conseguem entender. Quando nós trazemos esse personagem aí para o campo da psicologia, pode pôr a outra imagem para mim, senhor, fazendo favor. O Peter Pan, ele é o retrato disso aqui. O Peter Pan, ele está representado ali no corpo de um homem formado, a sombra dele está representada atrás, mas o homem, na sua formação do seu corpo, mesmo adulto, continua tendo pensamentos e atitudes e condutas de uma criança. Ele não cresceu mentalmente, ele só cresceu fisicamente. Só que isso aqui na psicologia tem um nome que chama Síndrome de Peter Pan. É algo que precisa ser estudado. A síndrome de Peter Pan, a psicologia deu esse nome a esta personalidade ou ao indivíduo que age dessa forma, que tem esses pensamentos, essas condutas, como a síndrome de Peter Pan. A definição dessa síndrome é aquela pessoa que se nega a crescer, que se nega a amadurecer, que quer ser sempre criança, não progride, não se desenvolve e não amadurece. Talvez para as mulheres que estão aqui isso não é muita novidade, porque às terças-feiras eu trabalhei um pouco com vocês, eu falei um pouco com vocês a respeito disso, já, sobre a síndrome de Peter Pan. A maior dificuldade da igreja de Coríntio é que essa igreja, irmãos, ela ficava na segunda cidade da Grécia. Ela era uma igreja totalmente influente. Ela era uma igreja que foi fundamentada porque o apóstolo Paulo ele foi um plantador de igrejas. Então, ele saiu plantando igreja. E era uma igreja fundamentada. Só que, na verdade, essa igreja de Coríntios, existia aqui muitas disputas filosóficas de quem era o maior, quem era o menor, quem podia mais, quem podia menos. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Qual é a igreja melhor? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem dança melhor? Quem fala melhor? Quem faz isso melhor? Então, aqui nós vamos olhando para essa igreja e nós vamos observar algo. Os Jogos Olímpicos, eles surgem aqui. E por ser uma cidade competitiva, eles começam a competir entre eles. Porque os coríntios, quando nós olhamos e estudamos um pouco a filosofia da igreja de Corinto, nós vamos perceber que eles gostavam de disputas. Então, tudo eles disputavam. Eles disputavam espaço, eles disputavam os lugares, os melhores lugares, as melhores posições. Então, quando Paulo ele chega àquela cidade e começa a falar a respeito de Jesus, algumas pessoas se convertem. Algumas pessoas aceitam a Jesus, algumas pessoas mudam a sua conduta. Só que ele começa a formar um grupo de pessoas ali, só que o apóstolo Paulo ele era um plantador de igrejas. Todas as vezes que você for ler 1ª, 2ª Coríntios, assim por diante dos livros, e que foram escritos por ele, você vai perceber que ele plantava uma igreja. Então diga assim, Paulo foi o fundador da igreja de Coríntios. Mas ele foi embora. Ele não ficou lá para cuidar. Porque o chamado de Paulo era que ele fosse um plantador de igrejas. Ele não era um pastor daquela igreja. Só que nesse tempo aqui em que Paulo vai embora, aparece um homem chamado Apolo. E Apolo, ele era um pregador eloquente. Sabe aqueles homens que você vê pregando? Sabe, gente, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. O pastor Jonatas, sabe, de Batatais? Sabe aqueles pregadores eloquentes que prega, né? O Apolo, ele era um pregador dessa forma, era aquele pregador eloquente, que ele falava, não precisa de microfone para falar, né? E era uma pessoa que ele começou a discipular aquela igreja. Então diga assim, Apolo foi o discipulador da igreja de Coríntios. Paulo plantou, mas Apolo foi quem alimentou. Ele alimentou aquela igreja na palavra. Ele instruiu. Então, preste atenção nisso, que é muito importante você saber dessa informação. O apóstolo Paulo, ele gerou aqueles crentes. Mas o Apolo,
ele foi o babá daqueles crentes. Ele foi quem cuidou daqueles crentes. Foi quem tirou os carrapichos daqueles crentes. Foi quem começou a ensinar aqueles crentes no nível de caminhada daquilo que ele poderia fazer. No entanto, chega um momento da vida deles que eles começam uma disputa dizendo, olha, eu sou de Paulo, a igreja começa a dizer. Eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo, eu sou discípulo de Cefas, eu sou discípulo de Cristo. E eles começam a ter uma contenda entre eles, disputando de quem eram elas. Quando nós olhamos isso aqui, nós olhamos dentro desse contexto aqui, naquele grupo existia uma igreja dividida. Quando você observar os fundamentos da igreja de Corinto, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja dividida. Paulo foi e fundamentou. Apolo veio e discipulou aquela igreja. Só que chega um determinado momento em que eles começam a contender entre eles mesmos. Peraí, que eu só vou ouvir Paulo. Porque foi Paulo que me discipulou. Peraí, que eu só vou ouvir Apolo. Eu só vou ouvir Cefas. Ou eu não vou ouvir ninguém porque eu sou de Cristo. Alguns estudiosos dizem que desse grupo de pessoas aqui, da igreja de Corinto, diante dessas manifestações, o pior grupo era aquele grupo que se dizia ser de Cristo. Porque esse grupo que se dizia ser de Cristo era aquele grupo que não se sujeitava a ninguém. Era aquele grupo que dizia, olha, eu sirvo a Deus na minha casa do jeito que eu quero. Eu não preciso ir à igreja, porque eu já fui decepcionado, eu já fui frustrado, eu não preciso ir para a igreja mais. Eu sirvo a Deus, eu sinto mais a presença de Deus na minha casa do que na igreja. Se não preciso da igreja, eu não preciso do irmão, eu não preciso das pessoas. Então, os filósofos, os estudiosos, eles dizem isso. O pior grupo aqui é o grupo que se dizia de ser de Cristo. Diga assim comigo, infelizmente, aqueles crentes da igreja de Coríntios eram imaturos. Eles sofriam da síndrome de Peter Pan, porque eles viviam na terra do nunca e nunca cresciam. Amém? Irmãos, eu estou fazendo esse paralelo aqui para você, porque você nunca mais vai esquecer. Todas as vezes que você pensar sobre imaturidade, você não vai esquecer mais da igreja de Corinto, você vai se lembrar disso, porque você vai se lembrar de Peter Pan. Você vai se lembrar dele, porque isso vai ficar fixado dentro dessa palavra. Uma das coisas que o apóstolo Paulo usa quando você vai estudar acerca disso, ele usa duas palavras no grego. Pode pôr o slide, Silvana, fazendo favor. Ele usa duas palavras no grego para definir esses crentes. Irmãos, deixa eu dizer algo aqui para você. A palavra crente é aquele que crê. Quando nós professamos que nós cremos em Deus, nós somos crentes na fé que nós estamos professando. Porque geralmente a gente acha que crente é aquele que vai para a igreja, que muda de religião, que se torna evangélico. Mas nós somos crentes quando nós cremos em Deus. Então aqui Paulo, para definir esse nível da igreja de Coríntios, ele classifica essa igreja em 2 pontos. Ele usa 2 palavras gregas para definir os crentes imaturos. E a primeira palavra no grego é sarkinos. Essa palavra no grego ela tem um significado, ele é igual a carnais, ser natural de corpo de composição da espécie humana. Sarkinos. A segunda definição é sarkikos, que é igual de um pensamento e estilo de vida mundano. Não tem uma vida cheia do Espírito Santo e não tem fruto espiritual aprovado. Então, quando Paulo está falando com a igreja de Coríntios, ele está despertando a igreja para essas definições. Olha, aqui nós temos 2 grupos de pessoas. Temos os crentes que são carnais, e temos aqueles que mudou a sua mente. Porque quando a gente aceita Jesus, um dos fatores na qual começa a ser trabalhado nas nossas vidas como cristãos, como os filhos de Deus, como nós cantamos aqui hoje, que eu não sou mais órfão, meu pai me ama, eu tenho um pai, ele me ama e ele é por mim. O que deveria ser amadurecido em nós é nós realmente começarmos a crescer e progredir na fé. Deixarmos de ser crianças mimadas, cheias de mimimis, crentes que se magoam por qualquer coisa, pessoas que não conseguem servir a Deus por motivos muito pequenos, muitas coisas, né, que nós transformamos. Eu não estou aqui
querendo medir o nível de dificuldade de ninguém, porque cada um enfrenta as suas dores, as suas batalhas de uma forma. Mas eu quero despertar você que nem sempre a maioria dos problemas que nós fundamentamos como problemas grandiosos são problemas grandiosos. É que nós transformamos e damos vazão para que aquilo se torne muito maior. E dentro dessa característica do que o apóstolo Paulo, eu trouxe algumas características e atitudes de crentes carnais para que a gente possa, nessa noite juntos, ser liberto dessas características, se elas existirem nas nossas vidas. Amém? Porque nós precisamos permitir e dar liberdade para o Espírito Santo, dele retirar de nós essas áreas dos crentes carnais. Tirar de nós essas áreas que não pertencem mais a nós a partir do momento que nós começamos a caminhar com Jesus. Tirar de nós realmente o nosso posicionamento imaturo. Tirar de nós realmente sentimentos que não condizem mais com a nossa vida no dia de hoje. Então eu separei algumas características aqui. Pode pôr outro, Silvio, fazendo favor. Características e atitudes dos crentes carnais. A primeira atitude e característica que nós vamos ver nessa noite é que todo crente carnal ele é dado a contendas. É uma pessoa que sempre está envolvida, está cortando lá. Ela voltou? Ele é dado a contendas. Eu quero ler esse texto, Silvana, de 1 Coríntios 3, pode deixar que eu leia aqui. Abre para mim Hebreus 5, fazendo favor aí. 1 Coríntios 3. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aqui Paulo está fazendo uma pergunta para eles. Havendo entre vós ciúmes e contendas. Agora lá em Hebreus 5:12, do 12 ao 14, Hebreus 5:12. Pois embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernirem tanto o bem quanto o mal. Aqui ele está dizendo, olha, o crente carnal, ele tem algumas características e atitudes. É uma pessoa que está sempre envolvida em contenda, em rixas, em brigas, em diz que não me diz. É aquele crente bebê que quer tudo para si. Você já percebeu uma criança? Como que ela tem dificuldade de dividir? A criança ela tem dificuldade de dividir os brinquedos, de dividir o doce, de dividir aquilo que ela tem. Tudo que ela tem, ela acha que é dela. E existem muitos crentes, nascidos de novo, servos de Cristo, que não conseguem compartilhar o seu tempo, não conseguem compartilhar o seu dinheiro, não conseguem compartilhar a sua vida, não conseguem dedicar a sua vida a nada, porque ele é centrado unicamente nele, ele fica olhando para ele fica olhando para o seu umbigo. É essa igreja que o apóstolo Paulo estava dando uma ressalva aqui para eles, dizendo, olha, existem muitas coisinhas aí entre vocês, que precisa ser deixada de lado para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam. O crente carnal, ele quer ser paparicado, ele quer ser mimado, ele quer ser aclamado. O crente carnal é aquela pessoa que você tem que ficar atrás dele. Nossa, querido, calma. Sabe aquela casca de ovo que você não pode falar nada que quebra? Sabe aquelas pessoas que qualquer coisa que você fala é motivo para a pessoa espanar, ficar com raiva, levar ódio para o coração, não querer vir mais na igreja? Essa é a característica de pessoas que não crescem na fé, não têm a sua fé fundamentada em Cristo Jesus. Elas são levadas por circunstânciazinhas, e isso vai entrando no seu coração, vai roubando a sua paz. Outra característica do crente carnal, dentro dessa característica que é dada de contendas, é aquele crente que não só reconhece os seus direitos, mas ele nunca cumpre os seus deveres. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos assim dentro da igreja, dentro dos ministérios, até dentro da nossa família, disputando lugares, disputando posições e dizendo um para os outros, isso aqui é um direito meu, isso aqui é eu que faço, isso aqui é seu, mas não reconhece o que tem que ser feito.
Não reconhece as áreas que precisam ser mudadas. Não reconhece, de repente, a área que precisa de amadurecimento. A segunda menção que nós vemos Paulo dizer é ciúmes e invejas. São aquelas pessoas que são incapazes de fazer um elogio. Você conhece alguém assim, irmão? Você convive com alguém assim na igreja, no seu trabalho, na sua casa? Você conhece alguém dessa forma? Ou talvez nós sejamos dessa forma. Sabe por quê? Eu quero fazer um parêntese aqui para vocês. Quando Paulo está falando com essa igreja aqui, ele não está falando para neófitos, pessoas que estavam nascendo na fé, mas ele estava dizendo a pessoas que já tinham sido experimentadas no seu nível de fé, pessoas que já entendiam acerca da palavra, e ele está dizendo, essas pessoas aqui, elas são cheias de ciúmes e inveja. Tipo assim, quer ver? Eu vou falar de alguém que não é do louvor para não dar problema, né? Mas o Lucas está cantando tão bem, gente, agora. Vocês estão sabendo que ele vai entrar para o ministério de louvor? Né? Nossa, e o Lucas vem e ele canta. E aí a pessoa diz, até que foi bom, mas ele desafinou. Sabe esse tipo de pessoa que está sempre querendo desabonar aquilo que os outros estão fazendo? Até que foi legal isso que o Gabriel fez, mas ele poderia ter feito melhor. É o tipo de pessoa imatura que não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Não consegue chegar para a esposa, para o esposo, para o filho, para o irmão da igreja, para a pessoa no trabalho e dizer para ele, parabéns, você conquistou, você tem crescido, você tem superado, você falou bem, você ministrou, você fez isso, você fez aquilo. Porque uma pessoa madura, ela consegue elogiar. Crianças não cedem elogios. Quem aqui é pai sabe que os nossos filhos não nos elogiam? Quem aqui é pai? Você recebe elogio dos seus filhos? Recebe? Ei, João! Quem é pai aqui recebe elogio dos seus filhos? Não recebemos, irmão. Sabe por quê? Porque elogios são pessoas maduras que fazem. Nós chegamos para os nossos filhos, como o João se manifestou, eu vou dar o João como exemplo. O João, quando a gente troca ele para vir para o culto, ele coloca a roupa, ele vai de frente do espelho, ele fica assim para nós. Lê, Gígio, que chique, ele fala. E aí a gente fala, nossa, que gato que você tá. E ele ri, e sai olhando, faz assim, olha. Por quê? Ele recebe o elogio daquilo que está sendo feito. Então, muitas vezes, nós não observamos que nós estamos tendo uma caminhada cristã em Jesus, aceitamos Jesus como Salvador, temos na nossa casa a nossa família. Isso tudo que eu estou dizendo aqui, eu não quero que você traga só para o contexto de igreja, mas que você leve para o lugar do seu trabalho. Talvez lá no seu trabalho, o seu amigo de trabalho se esforçou tanto, estudou, pagou um preço. É uma pessoa esforçada, conseguiu uma posição dentro da empresa e você não fez nada para merecer aquilo, está com o seu cotovelo doendo de raiva e ainda amaldiçoando e falando que ele não tinha o direito de estar naquela posição. Isso são atitudes de pessoas imaturas, que não sabem compartilhar a felicidade dos outros, não conseguem celebrar a vitória dos outros, não conseguem dizer, que maneiro, esse cara, essa menina persistiu e conseguiu. Quando nós vemos as pessoas fazendo isso, e tendo essas atitudes, elas estão mostrando para nós que elas são pessoas maduras. Porque elas não estão se perdendo nem dentro desse mundo assim, dentro dessa situação aqui. Diga assim para o irmão que está do seu lado. Ciúmes e inveja são obras da carne e padrão da vida no mundo. Eu libero, fala para ele, uma palavra sobre a sua vida, nesta noite, seja livre, na autoridade do nome de Jesus, de todo espírito de ciúmes e inveja que possa estar atuando na sua vida, em nome de Jesus. Receba libertação da parte do Senhor. Cresça, meu irmão. Amadureça. Esse é o propósito do Senhor Jesus para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Outra característica de crente carnal.
ele não é uma pessoa cristocêntrica. Ele não foca Cristo. Não é cristocêntrico. É difícil falar essa palavra, né? Ele não foca Cristo. A igreja de Coríntios era assim. Eu sou de Paulo, quando eles começam a dizer. Eu sou de Apolo. Eu sirvo a Jesus. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eles estavam provando que eles não tinham mais o Cristo no lugar dele. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu não vou mais na igreja por isso ou por aquilo? Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, eu não vou mais na igreja por isso, porque fizeram aquilo, falaram aquilo, agiram assim, eu discordo disso, eu faço aquilo, não sei o que, eu não vou mais. Quem já ouviu isso? A maioria de nós ouve isso. Quando isso aqui acontece, essa pessoa, ela está demonstrando que ela não tem olhar no Salvador. Irmãos, a partir do momento que você e eu viermos para a igreja, por conta de pessoas, nós já estamos fazendo a coisa totalmente errada. Nós não devemos vir à igreja por conta do amigo, do pai, do cônjuge, do filho. Nós devemos vir à igreja porque Jesus é o centro da nossa vida. Quando a gente vem ao culto de domingo, de quinta, ou qualquer celebração que a gente se reúne para falar acerca de Jesus, Jesus tem que ser o centro de nós pessoas. O centro do culto não é o louvor, o centro do culto não é a dança, o centro do culto não é a palavra, o centro do culto não é a mídia, o centro do culto é Jesus Cristo de Nazaré. A gente tem que vir para o culto com o intuito dentro do nosso coração de o adorá-lo e render a ele cânticos de graças e louvor e rendição ao nome de Jesus. Nós precisamos amadurecer, diga assim, eu preciso amadurecer na fé. Outra característica e atitude de crente carnal, ele é partidarista. É aquela pessoa que causa divisão na igreja. É aquela pessoa que, se você falar para a igreja assim, olha, agora a gente vai para a direita, ele vai ficar nos bastidores assim, ah, mas sabe o que é? Não concordo, não. Esse negócio de ir para a direita aí, ó, não vai dar muito certo, não. Ó, você vai ver onde que isso vai dar. Eu sei, gente, que acontece isso. Vocês conversam tudo isso por trás dos bastidores. Não precisa ficar olhando para mim com essas carinhas, não, que a gente sabe o que acontece. Ó, agora a gente vai para a esquerda. Aí vem um grupo para a esquerda. Aí fica outro lá. Ah, mas era tão bom, né, quando a gente estava tudo lá do lado do direito, não é assim? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque o crente imaturo, ele não consegue fixar os seus pés em um lugar. Ele não consegue parar ali e ficar calado. Ele fica por aí fazendo o quê? Disseminando veneno. Ele começa a falar coisinhas na cabeça. Sabe? A síndrome de Absalão. Eu falei que o dia que eu for terminar, gente, o meu TCC da psicanálise, eu vou fazer um estudo sobre a síndrome de Absalão. Eu já até sei o que eu vou fazer. A psicanálise nem a psicologia fala disso, mas eu vou falar. Eu vou ser a primeira a falar. Absalão é o filho de Davi que ficou lá na porta do palácio. E todas as pessoas que iam ter alguma coisa com o rei, ele ficava lá e dizia assim, não vai falar com o Davi não, ele não tem tempo para você. Senta aqui que eu te escuto melhor, eu tenho um conselho melhor para dar para você. Essas pessoas imaturas, ela cai dentro desse campo, muitas vezes, de querer tomar posições em lugares que ainda não pertencem a ela. De querer trazer orientação, de direcionar, de fazer coisas que ainda não foram dadas a ela. Mas ela quer fazer isso porque ela quer o quê? Se autopromover. Ela quer se autopromover. Lá em Provérbios 18, 21, diz que o poder da morte e da vida está nas nossas palavras. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Cuidado quando nós amaldiçoamos a igreja. Cuidado quando você fala mal do irmão. Cuidado quando você fala mal do seu cônjuge, dos seus filhos. E seja de qualquer pessoa. Eu lembro que a última ministração que eu estive aqui, eu falei que estar na casa não significa estar envolvido na causa. Geralmente, a pessoa partidarista, ela vai estar na casa, mas nunca na causa. É aquela pessoa que ela está presente, mas ela não entra na causa. Ah, vamos fazer
um evangelismo. Vamos, na frente de todo mundo. Na hora que precisa dela, ela some, não está lá. Porque ela está na casa, mas ela não se envolveu de fato naquilo que ela deveria estar. Outra característica que Paulo nos aponta aqui, dentro dos crentes carnais, é uma pessoa improdutiva. Diga assim, uma pessoa improdutiva, ela não se desenvolve, não cresce, é um crente paralisado. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Que a pessoa já está na fé há muito tempo, ela já ouviu, ela já foi ministrada, ela já foi para seminário de libertação, ela já foi para a cura interior, ela já foi para o encontro com Deus, depois ela foi para o reencontro, ela já fez tudo que ela tinha que fazer da fé cristã, mas é uma pessoa improdutiva, é um crente paralisado, é uma pessoa que não cresce. Essa pessoa se classificaria como um Peter Pan da vida. Ela só tem estatura de gente adulta. Ela só tem um corpo de gente adulta, mas os seus pensamentos, a sua fala, as suas ações, as suas atitudes, o seu comportamento, são comportamentos de pessoas, crianças, que vivem no mundo de Peter Pan, vive na onde não deveria estar. Essas pessoas aqui, que são improdutivas, elas sempre estarão falando e criticando os outros, ou fazendo posicionamentos negativos acerca das pessoas. Elas sempre estarão fazendo comentários destrutivos acerca da igreja. Mas eu não concordo que o louvor seja assim. Eu não concordo que o ministério infantil seja assim. Que a dança seja assim, que o som seja assim. Que os obreiros façam isso, que os outros façam aquilo. Ela está sempre trazendo algo que ela não concorda, algo destrutivo diante do trabalho que está sendo feito. Irmãos, eu sei que essa palavra é muito dura. É muito dura a gente ouvir isso. Mas nós precisamos ser confrontados através da palavra. Porque somente através da palavra é que pode haver transformações sobre as nossas vidas. Que pode haver transformações sobre as nossas vidas. Eu queria que você pensasse agora por um minuto na pergunta que eu vou te fazer. Há quanto tempo você serve a Cristo? Há quantos anos você está servindo o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Vou recolocar minha pergunta. Há quanto tempo você está na igreja? Há quantos anos você desenvolveu, ou meses, ou dias, você desenvolveu a sua fé? Há quanto tempo você desenvolveu a sua fé? Irmãos, lamentavelmente, existem pessoas que fazem 20 anos que estão na igreja e continuam tendo as mesmas ações de bebê na fé. Elas não produzem, elas só criticam, elas não ajudam em nada. Elas só têm observações negativas a fazerem. Ela não ajuda a igreja a progredir, ela não ajuda os irmãos a progredirem. Ela está sempre tentando puxar o tapete. Isso aqui é a característica de crentes improdutivos. E o desejo do Senhor é muito interessante, porque o Senhor diz assim para nós: eu vim para que todos vocês tenham vida, e tenham uma vida em abundância. Quando nós olhamos para Jesus, tudo aquilo que Ele projeta, tudo aquilo que Ele descreve, tudo aquilo que Ele orienta, tudo aquilo que é concernente da vontade de Deus às nossas vidas, é que nós sejamos pessoas produtivas, prósperas, abundantes. Amém? Não é isso que a palavra diz? Hoje eu não fiz, porque eu fiz outra coisa, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não é isso que nós falamos todas as vezes? Essas pessoas aqui, elas improdutivas, elas não produzem nada para o reino. Porque as crianças, elas não estão preocupadas em produzir. A criança, ela está preocupada em receber. A criança, ela está preocupada no que o pai vai colocar na mesa dela. Você pensa, irmãos, que quando o seu filho chega para você e diz assim: mãe, pai, eu estou com fome. Você acha que em algum momento passa pela cabeça dele que talvez você poderia não ter o alimento para dar para ele? Não. Porque quando a criança olha para os pais, elas chamam os pais e dizem: olha, eu estou com fome, na certeza de que o pai vai dar o alimento que ele precisa. Nenhum filho se reporta a um pai ou uma mãe pedindo alimento, pensando se ele teve dinheiro, se o cartão de crédito foi suficiente para comprar. Se na despensa existe, ele diz assim: olha, o meu pai e a minha mãe são provedores
da comida e eu sei que eu posso buscar até ele. Agora, você não vai ver uma criança se preocupando com isso. Ele não vai dizer, eu vou fazer a comida para te servir, pai. Eu vou fazer a comida para te servir, mãe. Porque não é do período da vida dele ainda. Ele é uma criança e ele ainda vai passar por esse processo lá na frente. Outra característica dos crentes carnais é carente, irresponsável e infantis. Essas pessoas precisam de rudimentos básicos da fé. Não é experimentado na palavra da justiça e sua fé é uma fé estática. O que é uma pessoa estática? O que é uma pessoa estática? Uma pessoa estática. Uma pessoa estática é aquela que não faz nada. Existem pessoas que elas entram e saem de ministrações da igreja, de encontros com Deus, de retiros espirituais, estáticos, sem receber nada, exatamente nada, enquanto muitos se derramam, clamam, choram, recebe, permite que Deus está ali, e essas pessoas não se quebrantam. A pessoa estática, ela é uma pessoa paralisada. É como se ela estivesse um escudo sobre a frente dela, que tudo aquilo que nós lançássemos, a pessoa não permite que entre. Ela está ali paralisada, ela não se move e ela não recebe. A palavra de Deus, ela tem que quebrar isso da nossa vida. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, que é viver eficaz, entre na nossa vida e quebre essas atitudes, ou essas circunstâncias de paralisações que nós temos tido, tanto na fé, quanto na vida pessoal, quanto no nosso casamento, quanto no nosso ministério, quanto em todas as áreas da nossa vida, no nosso trabalho. Porque nós não podemos aceitar viver uma vida dessa forma. Eu gostaria de ler um texto que está em Hebreus 5, do 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender. Por que vocês se tornaram negligentes para ouvir? Pois, embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os maduros, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem contra o mal. Aqui Hebreus está dizendo para nós, olha, já era para você estar em outro nível. Evangelho segundo Elisângela nesse momento. Sabe, Viviane, era para você estar experimentando outro nível de vida no Senhor. Sabe, Duda, já era para você estar, a quilômetros de distância do nível que você tem levado de vida espiritual. Sabe, Josi, já era para você estar muito à frente do que você tem vivido em Deus. É isso aqui que Hebreus está dizendo para nós. Olha, vocês já eram para ser mestres. Vocês já deveriam estar ensinando outras pessoas, pregando para outras pessoas, agindo de forma diferente, mas vocês ainda estão agindo como crianças que não foram alimentadas dentro do princípio daquilo que deveria ser alimentado. Sabe, irmãos, a maior dificuldade que a igreja, não a nossa igreja aqui, eu estou dizendo a igreja, corpo de Cristo, no geral está atravessando, é a falta de maturidade dos cristãos. É a falta de maturidade de nós entendermos qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, crescer. Dói. E dói muito. Irmãos, não é fácil crescer. Sabe, crescer vai nos tirar da zona de conforto. Crescer vai fazer a gente ter que mudar de situações, de rota, de caminhos. Crescer vai ter que fazer, muitas vezes vai ter que permitir com que nós tenhamos o nosso pensamento mudado. Eu já contei aqui em uma outra ministração, que eu não me lembro qual foi, a história do menino que tinha dor nos ossos.
Lembra um dia que eu contei isso para vocês? Eu não sei se foi de terça-feira que eu contei. Mas tinha um menino que ele tinha dor nos ossos e fizeram uma bateria de exames e nada aconteceu na vida desse menino. E a mãe do menino muito preocupada. Até que um dia ela chega no médico e o médico diz para ela: mãe, seu filho está com a dor do crescimento. E a mãe pergunta: mas o que é isso, essa dor do crescimento? Ele diz assim: ele está crescendo, os ossos começam a doer. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus começa a querer nos levar para um nível de crescimento, Ele começa a apertar os nossos ossos para que a gente possa crescer. Só que, infelizmente, muitos de nós, por não termos entendimento, não estarmos com a nossa vida fixa no altar, na palavra, naquilo que Deus tem falado, muitas vezes nós não temos entendimento que Deus está nos lapidando, que Deus está costurando as situações, que Ele está fazendo com que os nossos ossos se desenvolvam, para que a gente possa chegar à plena estatura de um varão perfeito, como a Bíblia diz. Todas as vezes que eu venho aqui, na maioria das vezes eu pronuncio isso, nós estamos aqui de passagem, nós estamos sendo treinados para o processo da eternidade, o qual um dia nós vamos encontrar com Jesus e vamos nos apresentar diante dEle. Então, tudo que nós passarmos aqui está servindo para nós como um tempo de treinamento e aprimoramento sobre as nossas vidas. Diga assim comigo: crescer, altera quem nós somos. Crescer altera quem nós somos. Só que apóstolo Paulo fala a respeito disso, mas eu não quero, por ser uma noite de ceia, parar com você aqui. Eu fiz eu tirei aqui desse contexto todas essas características e atitudes dos crentes carnais, mas para que a gente possa terminar essa noite e ceiar, eu quero falar com vocês rapidamente sobre os crentes espirituais. Os crentes espirituais, eles dão frutos e são cooperadores da obra de Deus. Diga assim comigo: crentes espirituais, eles dão frutos e são cooperadores. Outra característica dos crentes espirituais. Acho que aí está errado. Acho que eu digitei errado, Silvana. Aquele segundo ali. Ah, não, tá certo. Não tá não, isso daí tinha que estar lá nos crentes carnais. Ele não quer compromisso com a igreja, é apenas um frequentador de igreja, é lá dos crentes carnais. Lá no terceiro, características de crentes espirituais. Crente maduro se dedica. Diga comigo: crente maduro se dedica. Segundo, vamos lendo lá comigo. Crente maduro se sacrifica. Crente maduro serve. Crente maduro tem disposição e prontidão. E crente maduro persevera até alcançar a promessa. Aqui eu quero que você pense em algo comigo. Toda árvore, quando nós pegamos uma semente, a maioria das sementes que nós pegamos são sementes pequenas, não são? A gente conhece algumas sementes grandes, como de jaca, mas a maioria das sementes são sementinhas pequenininhas. Quando você olha para uma semente e você lança ela na terra, você já lança aquela semente esperando o que ela vai se tornar. Sim ou não? O agricultor, ele pega a semente, ele lança a semente. Ele já sabe que aquela semente que ele plantou vai se tornar uma árvore, por exemplo. Porque a essência não está na forma da semente. A essência está na forma como que o fruto vai se desenvolver. O que eu estou querendo dizer aqui para você nessa noite? Não importa a vida cristã que eu e você levamos até agora. O que importa é a forma como nós vamos permitir que os nossos galhos cresçam. Que o Evangelho realmente possa entrar e ser pleno, verdadeiro sobre nós, ao ponto de trazer uma transformação. E nós realmente nos tornarmos pessoas maduras. Quando Paulo fala com a igreja de Corinto, ele está exortando essa igreja. E nessa noite nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor como corpo de Cristo, amém?
Nós vamos declarar que nós fazemos parte, que nós somos filhos, que um dia Jesus morreu, que Ele ressuscitou, que Ele nos salvou, que Ele morreu por meu, pelo seu pecado. E nós estaremos comungando não só a ressurreição de Cristo, mas estaremos comungando o sacrifício que Ele fez para cada um de nós. Se você acha que Jesus fez esse sacrifício por mim e por você, para que a gente continue sendo crianças na fé, ou o sacrifício foi feito para que Ele possa olhar para nós e ver em nós pessoas maduras, e que os anos estão passando, os problemas vieram, as dificuldades surgiram, mas nós estamos saindo de crentes carnais para crentes espirituais. Esse é o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus é dizer para nós, olha, agora você está mudando de fase, você está mudando, você está crescendo. É o desejo de todo pai isso. Nós que temos filhos somos assim. A gente vai vendo os nossos filhos crescer e você fica projetando o futuro deles. Você começa a dizer, o meu filho, ele vai crescer, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai ter a família dele, a profissão dele. E você começa a projetar o futuro. Você acha que Deus não projetou o seu futuro? Deus projetou o meu e o seu futuro para que a gente possa ampliar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Mas para isso é necessário deixarmos as coisas de menino. Diga assim comigo, pessoas maduras produz. E isso que eu quero dizer para você é em todos os âmbitos da sua vida. Quando nós atingimos maturidades dentro do nosso relacionamento conjugal, nós paramos de brigar por coisas tolas. Nós paramos de agir como meninos. Quando nós atingimos maturidade no nosso ministério, no chamado, naquilo que Deus nos entregou, a gente para de disputar. Quando nós encontramos maturidade no nosso trabalho, nós sabemos exatamente aonde se nós estamos ali, aonde nós somos capazes de chegar, aonde Deus pode nos conduzir. Nós não precisamos ficar criando facções, criar situações para que as pessoas observem ou nos notem ali. Mas que o Senhor, através do Espírito Santo nessa noite, Ele possa trazer a plena convicção nos nossos corações, que nós precisamos amadurecer, irmãos. Amadurecer na fé. Amadurecer em quem é Cristo. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Amadurecer no Evangelho. Amadurecer em quem realmente nós somos em Jesus. Assim como Paulo disse, olha, eu estou aqui e eu poderia estar oferecendo algo de um nível muito superior a vocês. De um nível superior na palavra, de um nível superior no entendimento. Mas vocês não têm entendimento daquilo que vocês precisam, porque vocês não se abrem para essa verdade. Sabe, quando o Claudinei, no período de louvor, fez aquele apelo, eu senti isso no meu espírito. Muitas vezes nós não paramos para pensar quantas vezes as circunstâncias, as situações que nós vivemos no passado, as dores, os traumas, barraram e paralisaram a nossa fé. Quantas pessoas estão paralisadas e estáticos? A igreja hoje tem vivido um tempo realmente estático. As pessoas parecem que, até sexta-feira nós falamos um pouco disso, elas têm, se não der para ir hoje ao culto eu não vou. Não dá nada não, semana que vem eu vou. Eu não preciso viver dentro da igreja. Eu não preciso estar lá todos os domingos. Eu não preciso saber de tudo que está acontecendo. Isso mostra o nível de vida espiritual que nós estamos levando. Porque isso está relacionado ao nosso comprometimento com a verdade. E a minha oração nessa noite é que o Senhor fale com você. Que o Senhor comece a ministrar o seu coração se realmente você tem vivido uma vida de crente carnal, ou você tem vivido uma vida de crente espiritual. Qual é a posição que você tem ocupado? De crente carnal ou um crente espiritual?